pessoal! Na aula de hoje eu vou fazer alguns exemplos de limites no infinito que não foram abordados lá na videoaula que a gente tratou desse assunto, tá? Então vou começar fazendo um exemplo de um limite no infinito de uma função polinomial. Então tudo que eu vou falar na aula de hoje é para limites no infinito, tá? Então é limite de uma função quando x tende a mais ou menos infinito, tá? Então vamos começar com esse exemplo aqui, ó. Limite de x3, eu peguei x3 mais 500x2 mais 10.000 quando x tende a menos infinito, por exemplo, tá? Então, numa função polinomial, o limite no infinito, essa função ela vai se comportar exatamente da mesma maneira que o termo de maior grau dela se comporta lá no infinito. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que esse limite aqui nada mais é do que o limite quando x tende a menos infinito de x3. Ah, por que x3? Porque é o termo de maior grau que aparece aqui nesse polinômio. Então, o comportamento das duas é idêntico, tá? E aí facilita pra gente, porque o limite de x3 é como se o termo de maior grau mandasse ali no polinômio, né? A influência dele é muito maior lá no mais ou no menos infinito. Então, o limite de x3, quando x tende a menos infinito, a gente sabe que se eu estiver decrescendo x, os cubos vão estar decrescendo cada vez mais. Então, isso é menos infinito, tá? Então, só como eu peguei um polinômio mônico, vamos fazer um outro. Se fosse, por exemplo, menos 7x3, né? Mais 50 elevado à quarta de x2 menos, né? Sei lá, 20.000. Então, não me interessa o restante do polinômio, só me interessa o termo de maior grau. Aqui podia ter 100 bilhões, né, x2 menos ou mais 400 trilhões, não interessa. O comportamento dessa função aqui no infinito é exatamente o mesmo comportamento que essa daqui, que corresponde ao termo de maior grau desse polinômio. Tá? Então, qual o limite de menos 7x3 quando x tende a menos infinito? Então, os cubos vão estar decrescendo cada vez mais, mas eu estou multiplicando por menos 7, né? Então, estou multiplicando por número negativo, negativo vezes negativo vai dar positivo, então isso vai crescer. Tá? Então, o limite de uma função polinomial, quando x tende a mais ou menos infinito, basta vocês analisarem o que acontece com o termo de maior grau desse polinômio. Tá? Agora vamos passar para as funções racionais. Deixa eu colocar a tela cheia aqui só para melhorar a visão para vocês. Então vamos pegar uma função, então exemplo 3. Olha para essa função aqui. Então comecei com x2 menos 1 dividido por x2 mais 1 quando x tende a mais infinito, por exemplo. Então lembrando que uma função racional é aquela que é o quociente de dois polinômios. Então aqui está até relativamente fácil, né? A gente pode observar que essas funções que eu peguei aqui, x2 menos 1 e x2 mais 1, elas são praticamente a mesma no infinito. É lógico que são funções diferentes, mas como eu estou analisando no mais infinito, esse menos 1 e esse mais 1 aqui não fazem a menor diferença. Então essa função aqui tem o comportamento idêntico de baixo, elas são idênticas, né? No menos infinito, são muito parecidas no infinito, então é como se esse limite aqui a gente tem quase certeza que ele vai dar 1. A intuição nos diz que esse limite dá 1, já que eu estou dividindo coisas, né, iguais aqui. Mas como que a gente formaliza isso? Né? Então tem uma formalização que é, toda vez que você tiver uma função racional e você estiver analisando o limite dela no mais ou no menos infinito, basta você dividir em cima e embaixo por x elevado a maior grau aqui do denominador, ou ao grau do denominador, né? O grau já é a maior potência. Então, você divide por x elevado ao grau do denominador. No caso aqui é 2. Então, eu vou dividir por x2 em cima e embaixo. Ah, eu posso fazer isso? É lógico que eu estou dividindo em cima e embaixo, então eu não vou alterar a função. E eu só não poderia fazer se o x fosse 0, que eu estaria dividindo por 0, né? Porque eu não posso em matemática. Mas aqui, observe que a gente está analisando no mais infinito, no mais ou no menos infinito. Então, estou muito longe do zero. Né? Então, eu posso fazer isso. Nesse caso aqui, o que vai dar? Vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, x2 dividido por x2, então estou dividindo aqui o numerador por x2. Então, x2 por x2 dá 1, menos 1 sobre x2, x2 embaixo agora, x2 dividido por x2, mais 1 dividido por x2. Tá vendo? Olha como é que fica fácil. Se x vai para mais infinito, eu sei que 1 sobre x2 vai para 0. Aí é o nosso 1 aparecendo. Então, em cima vai para 1 menos 0, embaixo vai para 1 mais 0. Isso aqui é 1 dividido por 1, que é 1. Né? Então, aí, de fato, a gente
formaliza, né, o que a gente tinha uma certa intuição, que esse limite é igual a 1 no infinito, tá? No mais infinito. Vamos fazer outra de função racional, só para vocês fixarem essa técnica, né? Então a técnica é, se for função racional, basta dividir pela maior potência de x que aparece no denominador, né? Ou seja, x elevado ao grau do polinômio do denominador. Então eu peguei aqui x tendendo a mais infinito também, mas tanto faz, mais ou menos, de x5, x à quinta, mais 3x2, menos 4x, mais 1, dividido por 3x7, mais 5x, menos 1. Então, ao dividir, então de novo é uma função racional, estou analisando o mais infinito, vai lá e divide por x a 7. Aqui é por, né, pelo x, ops, deixa eu melhorar minha escrita aqui. Apesar de embaixo ser 3x a 7, mas basta você dividir por x elevado a 7, que já resolve, tá? Então, divide aqui por x7, divide embaixo por x7. Então, o que vai ficar? Deixa eu passar aqui para baixo. Limite, quando x tende a mais infinito, x5 dividido por x7 dá 1 sobre x2. 3x2 dividido por x7 dá 3 por x5. 4x dividido por x7 dá isso daqui. E, finalmente, mais 1 dividido por x7. Dividido por 3x7 dividido por x7 dá 3, 5x dividido por x7, menos 1 dividido por x7. Porque agora, o que acontece? Se x vai para mais infinito, 1 sobre x2 vai para 0, 3 sobre x5 vai para 0, 4 sobre x6 vai para 0, 1 sobre x7 vai para 0, esse daqui vai para 0, 5 sobre x3 vai para 0. Então, em cima vai para 0, embaixo vai para 3, então esse limite é 0. Como a gente esperava, porque observa que ao analisar essa função aqui, eu estou com uma função racional, onde o grau do denominador é maior que o grau do numerador. Então, espera-se, a gente acabou de ver que no polinômio, lá no infinito, quem está mandando é o termo de maior grau, então nossa intuição dizia que esse polinômio aqui de baixo vai crescer muito mais rápido que o de cima, o que esse resultado aqui está nos mostrando, tá? Então, outra técnica, função racional, limite no infinito, também vocês sabem resolver. Dividam em cima e embaixo pela maior potência que aparece no denominador, maior potência de x, Ou seja, dividam por x elevado ao grau do denominador, tá? Então, os próximos, vou mudar de página aqui só para não precisar apagar, os próximos já não são funções específicas, mas são exemplos que às vezes dá pra gente aplicar essa ideia ou alguma coisa parecida, tá? Então, peguei esse aqui, por exemplo, limite, quando x tende a mais infinito, de 1 menos exponencial de x, então, a função não é racional mais, porque não é polinomial, e 1 mais 2 é elevado a x. Então, se a gente vai analisar esse limite, olhando o que está acontecendo aqui com a função, observa que se eu tendo a mais infinito, a exponencial vai só crescer, então isso aqui vai crescer, como eu estou fazendo um menos, então o numerador aqui vai tender a menos infinito. E embaixo vai tender a mais infinito. Aí a pergunta é, se eu tenho uma sequência de números que está decrescendo, estou dividindo por uma sequência de números que está crescendo, o que acontece com esse resultado? Então, isso a gente não sabe dizer sempre, não acontece sempre a mesma coisa. Então, eu tenho que analisar essa função aqui melhor. E aí a ideia de dividir, a ideia que a gente teve lá na função racional, aqui também se aplica. Olha o que a gente pode fazer. Divide em cima e embaixo por e elevado a x. Apesar de não ser polinomial, mas a gente consegue formalizar isso aqui também. Ao dividir por e elevado a x, a gente pode, porque não é zero, em cima vai ficar 1 sobre e elevado a x menos 1, embaixo fica 1 sobre e elevado a x mais 2. E aí, se x vai para mais infinito, e elevado a x vai para mais infinito. 1 sobre e elevado a x vai para quanto? 0. Então, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0. Então, em cima vai para 0 menos 1, e embaixo vai para 0 mais 2. Portanto, esse limite é menos meio. Tá? Então, tá vendo? A ideia de dividir, aqui no caso não é maior grau, não é polinomial nem nada, mas por um termo comum que apareceu aqui tanto no numerador quanto no denominador, me formalizou, me facilitou o entendimento desse limite. Tá? Vamos para mais um aí. Então, exemplo 6 que eu peguei é esse daqui, ó. Limite, eu peguei raiz quadrada de x2 mais 3
menos x quando x tende a mais infinito. Então, esse nem tem quociente, né? Nem tem divisão. E também não é polinômio, né? Tem uma baita raiz aqui, então essa função não é polinomial. E se a gente for analisar friamente o limite, o que está acontecendo? Se o x cresce, x2 mais 3 obviamente está crescendo, raiz quadrada de números que estão crescendo também cresce, eu estou subtraindo um número que está crescendo. Então, tem uma coisa que cresce menos outra coisa que cresce, né? Ou seja, seria infinito menos infinito. Quanto que é isso? Não posso dizer que é zero. Lembre, infinito não é número. Um número menos ele mesmo é zero. Agora, um comportamento menos um comportamento, pode ser que esse aqui cresça mais que esse, isso não dá zero. Pode ser que esse aqui está crescendo mais que esse daqui. Então, enfim, né, a gente tem que ter uma outra maneira de analisar essa função e verificar o que está acontecendo. É lógico que a gente aqui pode pensar o seguinte, como a gente está analisando lá no infinito, x2 mais 3, esse mais 3 aqui é aquela história, não vai fazer a menor diferença, né? É como se essa função aqui no infinito tivesse o mesmo comportamento da função x2, aqui dentro da raiz que eu estou falando. E aí você está extraindo a raiz quadrada, então isso aqui é como se fosse x, né? Está positivo aqui, então a raiz quadrada de x2 posso falar que é x. Menos x, isso está dando zero. Então, a princípio, parece que esse limite vai dar zero, né? Mas, de novo, como é que eu formalizo? Ah, Maria, eu não queria formalizar. Aqui eu só raciocinei, né? Entendi, acho que eu concordo e tenho certeza que isso dá zero também, mas queria ver acontecer isso na conta. Será que tem jeito? Tem. Uma ideia que a gente já fez lá atrás pode ser usada aqui para mostrar para vocês que esse limite é zero. Olha só, lembra lá da ideia de multiplicar pelo conjugado, né? Daquele produto notável, A menos B, A mais B, né? Que multiplica A mais B, A2 menos B2. Isso que a gente pode aplicar aqui, ó. Então, multiplica pelo conjugado. Então, raiz quadrada de x2 mais 3 mais x. É lógico que eu não posso multiplicar, senão eu alterei a função. Eu tenho que multiplicar e dividir, que é como se eu estivesse multiplicando por 1. Então, vou só fazer a conta aqui, depois a gente volta lá no limite, reescreve o limite, tá? Então, essa função aqui, peguei e multipliquei ela por 1. Só que ao escrever dessa maneira, o que a gente vai ter? Então, já vou voltar para o limite aqui para ficar mais fácil. Tá? Limite, quando x tende a... Eu peguei mais infinito. Olha para cima, para o numerador. O que ficou? Quadrado do primeiro, x2 mais 3, né? Assumi com a raiz, menos quadrado do segundo, menos x2. Observe que o x2 também vai embora. Embaixo vai ficar a raiz de x2 mais 3 mais x. Então, finalmente, a gente trocou aquele limite por esse daqui, ó. Limite, quando x tende a mais infinito, ali em cima fica 3, dividido por isso daqui. Não ajudou muito ainda não, mas você vai ver que dá pra gente fazer mais coisa aqui ainda. Olha só, agora a ideia, ainda não terminei o limite, como é que eu vejo que isso é zero, né? É lógico que aqui ao analisar o limite, você já consegue dizer que ele é zero, porque em cima já é 3. E embaixo, se o x está crescendo, o que está acontecendo aqui? Se x cresce, x ao quadrado mais 3 cresce, a raiz cresce, e agora você não está subtraindo mais, você está somando, você tem um número que cresce, você está somando outro número que cresce, a única possibilidade é crescer. Então, aqui é 3, fixo, e aqui está crescendo, o denominador está crescendo, para onde que esse limite vai? Para zero. Agora sim, né, a formalização, a demonstração de que esse limite é zero, sem a nossa intuição ali, tá? Tem mais um que eu separei aqui para a gente fazer. Então, exemplo 7. Tem mais dois, desculpa. Vamos pegar, né? Tem o 7 e o 8. Então, o 7 é esse daqui. Limite, quando x tende a mais infinito, da raiz cúbica de 5x, que eu peguei ali, mais 3, dividido, aí que é qualquer coisa, 8 menos 6x. Aqui é só para lembrá-los de que a gente pode aplicar as propriedades do limite. Porque aqui, se eu analisar o que está acontecendo no infinito, tá vendo? Aqui em cima está indo para mais infinito, aqui embaixo está indo para menos infinito, e eu não sei, né, essa divisão aqui, quanto que é infinito dividido, né, se é que eu posso falar assim grosseiramente, dividido por menos infinito. Não sei, né? Um comportamento dividido por um comportamento. Eu sei dividir números, sei fazer operações com números. Mas aqui, inicialmente, o que a gente pode fazer? Aplicar a propriedade do limite e tirar essa raiz, né? O limite de uma raiz cúbica é a raiz cúbica do limite. E aí, aqui dentro, agora sim, olha o que a gente tem. Eu tenho limite de uma função racional, que aí a gente já viu o que eu posso fazer. Eu posso dividir, né, em cima e embaixo pelo x elevado ao grau do denominador, ou a maior potência de x que aparece no denominador, que no caso aqui é x. Então, divide por x em cima e embaixo. Então, vai ficar a raiz cúbica
do limite quando x tende a mais infinito. Já vou fazer direto aqui, divide por x, vai ficar 5 mais 3 sobre x. Embaixo vai ficar 8 sobre x menos 6, tudo aqui na raiz cúbica. Agora, se x vai para mais infinito, 3 sobre x vai para 0, 8 sobre x vai para 0. Então, esse limite aqui vai para 5 dividido por menos 6. E o resultado lá do limite que eu quero, a raiz cúbica, vou passar o menos aqui para cima, de menos 5 sextos. Tá? Então, acabei de encontrar o resultado desse limite. Aplicando a propriedade primeiro, depois a técnica que a gente viu lá para a função racional, porque aí eu caí numa função racional. Tá? E o último exemplo que eu separei aqui para a gente trabalhar nessa aula, então exemplo 8, é só para falar de um detalhe que às vezes passa desapercebido, que é o limite, aí aqui tem que ser menos infinito, da raiz quadrada de x2 mais 2, tudo dividido por 3x menos 6. Tá? Então, eu quero saber esse limite aqui. Então, observa que também a gente tem uma indeterminação ao analisar inicialmente o limite. Porque se o x está decrescendo, então os quadrados vão crescer, somo 2 continua crescendo, extrai a raiz quadrada continua crescendo, embaixo está decrescendo, então eu tenho uma coisa que cresce dividido por uma coisa que decresce. Então, não sei o que é isso, né, inicialmente. Então, vamos analisar. Aqui, é lógico que a gente poderia aplicar as propriedades também, mas aqui eu queria falar com vocês uma coisa, porque às vezes a ideia é muito da gente pensar assim, né? Já que eu estou no infinito, aqui no caso menos infinito, o x2 mais 2, né? A gente viu até no exemplo anterior, acabo formalizando isso de outra maneira, que o x2 mais 2 é o mesmo que x2. Então, a princípio aqui eu posso pensar que é x2, raiz quadrada de x2 é x, dividido por 3x menos 6, mesma coisa, 3x menos 6 posso pensar que é 3x, esse limite daria 1/3. Por quê? Onde que estaria o erro aqui? Aqui a gente só tem que tomar um cuidado, vendo como eu estou tendendo a menos infinito, eu estou lá com os números negativos. Aí, raiz quadrada de x2, eu não posso falar que a raiz quadrada de x2 é x. Na verdade, a raiz quadrada de x2, o correto é a gente dizer que ela é o módulo de x. Porque a maioria das vezes a gente está com os números positivos, então a raiz quadrada de x2 é x. Né? Pensando aqui numericamente, só para vocês entenderem, se a raiz quadrada de x2 fosse sempre x, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado seria menos 3. Né? E a gente sabe que não é. Então, raiz quadrada de x2 é o módulo de x, é sempre um número positivo. Então, aqui eu tenho que tomar esse cuidado. Então, aqui a ideia, né, a formalização da conta aqui, se você pensar, vamos fazer primeiro intuitivamente, né? Então, raiz de x2 mais 2 seria o mesmo, no infinito, né? Eu estou pensando nisso como raiz de x2, que o 2 de fato eu posso ignorar, só que o raiz de x2 aqui é menos x, porque ela é módulo de x, e como x é negativo, o módulo de um número negativo é menos ele, porque aí fica positivo, né? Ou seja, o módulo de menos 3 é menos 3. Ops, aqui eu não consigo escrever. Deixa eu apagar. Ops. Senão fica aparecendo, tá na minha bolinha ali. Então, o módulo de um número negativo, né? Que o módulo de menos 3 é menos 3. Então, aqui a raiz quadrada de x2 vai ser o módulo de x, e como x é negativo, vai ser menos esse número. Menos x, que aí é positivo, tá? Então, isso aqui seria menos x, embaixo eu tenho 3x menos 6, que eu posso no infinito, isso é o mesmo que menos 3x, ou aqui você já pode aplicar a técnica da função racional e dividir por x em cima e embaixo. Então, esse limite, né, intuitivamente aqui, vai me dar... Ops, aqui não é menos 3x, não é mais 3x, né? Porque 3x menos 6 é como se eu tivesse ignorado menos 6, ou divide por x em cima e embaixo, né? O que eu tô dizendo aqui, que aí vai dar, agora aqui para não confundir, né? Agora sim, aí dá menos 1/3, não é isso? Isso mesmo, menos 1/3. Tá? E não mais 1/3, como inicialmente, se a gente não observa essa questão do sinal aqui da raiz quadrada, a gente erra feio, né? Achando que é mais 1/3. Ah, e a formalização é para fazer ele formalmente, vocês podem dividir, né? Como se você dividisse por menos x em cima e embaixo, que aí você vai entrar com esse x na raiz, a hora que sair a raiz aqui, você tem que lembrar dela sair como sendo menos x, que aí você não erra, tá ok? Então, aí esse limite aqui é igual a menos 1/3. Tá? Então, não esqueçam desse detalhe aqui, que a raiz quadrada de x2 é módulo de x, e o módulo de x é menos x se o x é menor que 0, que é o nosso caso aqui. Então, isso que eu queria chamar a atenção, tá?
Então, esses foram os 8 exemplos que eu preparei. São exemplos que a gente não abordou lá naquela aula de limites no infinito e que eu queria falar para vocês, tá? São técnicas importantes que ajudam a resolver, né, vários limites aí no infinito, tá ok? Então, até mais. Espero que vocês tenham gostado da aula.